Gente, então vamos lá. Acentuação gráfica é aquela em que a gente visualiza mesmo o emprego do acento de forma física, né? De forma concreta. Acentuação gráfica. Então a gente vai começar a falar sobre acentuação gráfica das monossílabas tônicas, já que as já que as monossílabas átonas nunca vão ter acento tônico. As monossílabas tônicas serão acentuadas graficamente quando terminarem. Não é esse mesmo que eu queria. Por A, seguido ou não de S, E, seguido ou não de S, O, seguido ou não de S. Então, se a gente for pensar na palavra pá, na palavra pé ou na palavra pó, todas elas vão ter acentos gráficos com base na mesma regra de acentuação, ou seja, regra das monossílabas tônicas, tá? Eu sei que esses exemplos são super básicos, mas a gente pode aproveitar para falar sobre casos que às vezes geram dúvidas. Pensem que interessante, quando a gente fala eu estou cansado, mas vou estudar, eu estou cansado, porém vou estudar, entretanto vou estudar, todavia vou estudar, contudo vou estudar. A pessoa está cansada, você imagina que ela não vai estudar, mas ela quebra essa expectativa, ela vai estudar sim. Significa, então, que nós temos uma oração chamada de adversativa, porque ela apresenta uma ideia diferente, adversa em relação à informação expressa pela oração anterior. Quando a gente diz estou cansado, mas vou estudar, esse mas é uma monossílaba terminada em A seguida de S. Só que ela não recebe acento gráfico. Por quê? Porque ela é monossílaba átona. Ela é uma conjunção. Conjunções, preposições, artigos, pronomes oblíquos átonos de uma sílaba só são palavras que têm o som engolido pelas outras palavras que compõem a oração. Então, elas nunca vão ter acentos gráficos. Então, por isso que aquele mas não tem acento. Independentemente de ele apresentar essa terminação, ele não tem acento gráfico, porque ele não é monossílaba tônica, ele é átona. Tá? Outra dúvida que as pessoas às vezes têm em relação à palavra mas no sentido de maldosas. A palavra mas, no sentido de maldosas, é uma palavra o quê? É uma palavra monossílaba tônica terminada em A seguida de S. Essa sim vai ter acento gráfico. Por quê? Porque eu estou dizendo que aquele menino é mau. Aquela menina é má. Aquelas meninas são más no sentido de maldosas. Agora o mas é adjetivo. É uma palavra usada para atribuir qualificação a algo ou a alguém. Então, a palavra como adjetivo, ela tem independência semântica. Ela não é como uma conjunção que precisa ligar orações. Se você olha para a palavra maldosa, você entende o que ela está dizendo, assim como você entende o que a palavra mas estará dizendo de acordo com o contexto em que ela estiver sendo empregada, né? Então, por isso que esse mas no sentido de maldosas tem acento como adjetivo e o mas no sentido de porém não tem acento gráfico, porque mas no sentido de porém é conjunção e conjunção é monossílaba átona. Entenderam? É a mesma coisa que acontece com a conjunção aditiva e. Eu quero uma vaga e irei conquistá-la. Oi, B! Vem cá. Eu tava procurando uma garrafa. Ah, mentira, você veio pra me ver, pode falar. Então, eu quero uma vaga e irei conquistá-la. Aquele e serve para estabelecer ideia de adição. É uma conjunção que liga orações. Sozinha a conjunção não faz nada, porque ela é elemento de ligação. Então, aquele e nunca vai ter acento gráfico, porque ele nem acento tônico tem. É conjunção de uma sílaba só. Mas se eu disser eu sou, tu és, ele é,
Por que esse E aqui tem acento? Além dele ser pronunciado de forma mais aberta, ele tem acento grave, porque agora ele é uma monossílaba tônica, porque pertence à classe verbal. Verbo é palavra independente. Então, quando eu faço a conjugação do verbo ser, eu sou, tu és, ele é, eu tenho como resultado monossílabas tônicas terminadas por E, seguidas ou não de S. Por serem palavras de uma sílaba só, que pertencem a uma classe gramatical autônoma, como é a classe gramatical dos verbos, nós deveremos empregar o acento gráfico. Então, por isso que todas essas palavras aqui recebem acento gráfico com base nessa regra das monossílabas tônicas, tá? Agora, o que é legal a gente saber? É legal a gente comentar nessa aula que existem certos casos em que nós fazemos redução dos nomes próprios, né? É o que acontece com as Julianas da vida, que viram Ju. É o que acontece com as Lucianas da vida, que viram Lu, né? E aí? Vou colocar acento gráfico? Vou não, gente. Ju e Lu são monossílabas tônicas? São. São substantivos de uma sílaba só. Substantivos são palavras independentes. Então, Ju e Lu são pronunciados com tonicidade porque são monossílabas tônicas. Mas elas não têm o acento gráfico, porque o acento gráfico só se emprega se a monossílaba tônica terminar por A, E, O, seguido ou não de S. Então, Ju e Lu não têm acento gráfico, só tem acento tônico, são pronunciados com tonicidade, até doeu. E aí, algumas pessoas costumam me perguntar nessa aula: Cris, eu ouvi em algum lugar que o nome próprio não precisa seguir regras de acentuação gráfica. Mentira, tá? Isso é mito gramatical. Em tese, pela imposição da gramática normativa da língua portuguesa, tanto os nomes próprios quanto os nomes comuns devem se valer das regras de acentuação gráfica vigentes, tá? O que existe, né, mais especificamente na área jurídica, é a possibilidade de você assinar o seu nome passando a respeitar a norma culta, se você quiser, ou mantendo a grafia do seu nome da maneira como ele foi registrado. Então, em inúmeras aulas, as pessoas viram: ah, Cris, meu nome é tal, foi registrado sem acento, é errado. Tá, mas você tem o direito de continuar assinando do jeito que seu nome foi registrado. Mas se você quiser também fazer com que seu nome passe a se adequar à norma culta, tudo bem também. E quem for escrever o seu nome também, por exemplo, lá no MP, eu corrijo o nome de todo mundo, porque eu tenho que registrar lá, eu trabalho na promotoria criminal. Então, toda vez que alguém é denunciado, aí eu tenho que preencher as informações, porque hoje os processos são judiciais, né? Aliás, os processos judiciais já estão se transformando em judiciais eletrônicos. Então, quando o promotor faz alguma denúncia, aí eu alimento o sistema com as informações da denúncia e depois devolvo para ele, porque aí ele só ajuiza a ação lá, faz a assinatura virtual. Então, quando eu vou colocar o nome das pessoas, sai botando acento em todo mundo, tô nem aí, ó, quem mandou registrar esse negócio errado. Porque isso é direito de quem vai escrever o nome de uma outra pessoa. Então, se o nome dela não foi grafado com acento, pode ser que eu, né, tendo conhecimento das regras gramaticais, passe a fazer uso do acento gráfico. Então, quem disser que nome próprio não tem que seguir regras de acentuação gráfica é mentira. E, inclusive, as bancas organizadoras de concurso, quando cobram questões acerca de acentuação gráfica, elas costumam apresentar nomes próprios no meio dos nomes comuns. Então, é importante que vocês saibam, né, que tudo aquilo que a gente estuda para os comuns vale também para os próprios, tá? Bom, por enquanto é isso em relação às monossílabas tônicas. Agora eu vou falar das oxítonas, que são aquelas que possuem a última sílaba tônica, né? As oxítonas serão acentuadas graficamente se terminarem por A, seguidas ou não de S, E, seguidas ou não de S, O, seguidas ou não de S, em coeme ou ens. Então, vamos supor que eu diga assim: gambá. Cipó.
Café. Refém. Reféns. Fica à vontade. Parabéns. Todas essas palavras são oxítonas porque tem a última sílaba tônica. Gambá, cipó, café, refém, reféns. Parabéns. A tonicidade recai sobre a última sílaba das palavras. Se eu percebo que essas palavras possuem uma dessas terminações aqui, aí eu emprego o acento gráfico. Então, por isso que gambá, cipó, café, refém, reféns e parabéns são acentuadas graficamente. Quando por exemplo, é pronunciado com a cavidade oral mais fechada, a gente continua empregando o acento gráfico, só que a gente substitui o agudo pelo circunflexo, que é o que acontece com uma das minhas palavras preferidas, português, né? A gente não fala português, a gente fala português. Então, eu tenho aqui, ó, português. Tonicidade recai sobre a última sílaba da palavra oxítona. Oxítonas terminadas por E seguidas de S são acentuadas graficamente. Só que como eu não falo português e sim português, a gente vai optar pelo acento circunflexo, assim como acontece com o pronome de tratamento você, né? A gente não fala você, a gente fala você, né? A gente emprega o acento gráfico da mesma maneira, a gente só substitui o agudo pelo circunflexo quando a gente precisa fechar o som da vogal. Tá? Agora, o que a gente faz quando escreve caju? Até a Maguari já fez isso há uns anos. O que eles fazem? Caju. E vai escrever, vai continuar escrevendo, porque dá vontade de acentuar esse danado. A gente fala com tanta tonicidade esse ju, que a gente fica com vontade de transformar essa tonicidade em algo concreto e físico, que é o emprego do acento gráfico, não é verdade? Dá vontade, mas caju, bambu, jacu, paracatu, dá vontade de acentuar graficamente as oxítonas terminadas em U. Mas a regra diz o seguinte, eu só vou acentuar graficamente as oxítonas terminadas por AEO seguidas não de S, EN ou ENS. Então, eu não vou acentuar graficamente caju. Ela tem sílaba forte, aliás, ela tem tonicidade na última sílaba? Sim. Ela tem acento tônico na última sílaba, por isso que a gente fala caju, bambu e paracatu. Mas o fato de ter acento tônico não significa que a palavra vai ter acento gráfico. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Por isso que primeiro a gente estudou tonicidade silábica na primeira aula e agora a gente está estudando acento gráfico. Uma matéria alicerce para a outra, só que são dois pontos diferentes da matéria. Então, o que justifica provavelmente a gente ter a vontade de acentuar caju, bambu e jacu é o fato de a gente pronunciar essas últimas sílabas com tonicidade, porque o acento tônico está ali. Mas ter acento tônico não significa que a palavra vai ter acento gráfico. Ela só vai ter acento gráfico se possuir uma dessas terminações aqui. Beleza? Inclusive, tem uma outra palavra que já é aportuguesada e poucos produtos usam, que é a palavra shampoo, né, gente? Em quase todos os lugares a gente vê shampoo escrito assim, vocês concordam? Mas shampoo já é aportuguesado. Não é verdade? Então, o shampoo escrito com a forma portuguesada, a gente quase não vê, não é verdade? E isso é um vício de linguagem, vocês sabiam? O estrangeirismo é uma maneira de se formar uma palavra na língua. Então, de acordo com as gramáticas, se você faz uso de um estrangeirismo quando já existe a forma portuguesada, você comete vício de linguagem. Então, se vocês estiverem fazendo uma redação ou se vocês estiverem desenvolvendo um texto que exige a norma culta, o ideal é que se empregue a forma portuguesada e não a forma estrangeira, a não ser que a forma estrangeira não tenha um substituto à altura.
Exemplo, shopping. Se eu virar para vocês e falar assim, nossa, eu preciso ir ao centro de compras amanhã, vocês vão falar assim, que centro de compras é esse, gente? É algum lugar novo? Tem em Belo Horizonte? Não, shopping. Só que a gente entende, mas fica parecendo que é outra coisa, não é verdade? Então, o shopping não tem um substituto à altura. Vocês concordam comigo? Então, oi. Você fala os de latim? Ela perguntou aqui sobre os termos jurídicos, né? Se eles entram nisso também. Entram nisso também, porque acaba sendo um estilo mais técnico do juridiquês fazer uso de alguns latinismos, né? Mas eu vejo que hoje está cada vez menos frequente a presença dos latinismos, sabe? Eu fico observando pelas peças processuais lá do MP, dos próprios promotores, assim, raramente eles usam algum estrangeirismo. Por exemplo, o promotor infine assinado, a não ser nesses casos que não haja um substituto à altura, tipo habeas corpus, né, que são nomes técnicos, né, de procedimentos. Aí não tem um substituto à altura. Mas, por exemplo, infine assinado, tipo assim, coloca abaixo assinado, né? Então, pode ser que haja a possibilidade de se usar o estrangeirismo se realmente não houver um substituto à altura, né? Meio que o aportuguesamento da palavra meio que não colou, tipo assim, ou então a tradução da palavra, tipo a tradução de shopping para centro de compras, não cola, né? Não consegue ser eficiente para se estabelecer comunicação. Habeas corpus, você vai substituir habeas corpus por quê? Só se for por habeas corpus. Eu queria montar um bar que chamasse habeas corpus, mas eu descobri que já tem, né? Mentira que eu não queria não, viu, gente? É porque eu fico pensando em nome. Se eu tivesse um bar, seria isso. Se eu tivesse uma zona, seria assim. É bobeira da minha cabeça. É coisa assim, sabe? Quando tem nada pra fazer, eu quero falar besteira, aí eu fico nessa. Igual outro dia, se eu tivesse um cachorro e tivesse ter um nome de político, umas bobagens assim, porque eu sou quinta série, sabe? Meus colegas assim, lá vem a quinta série. Que eu falei, liberdade provisória. Por que não tem um boteco com esse nome até hoje para fazer happy hour, né? Liberdade provisória, perfeito. Como assim não tem? Essa é boa, ó. Como não existe ainda uma casa de bolos em Belo Horizonte, chama Bolo Horizonte? Como que ninguém pensou nisso ainda? Não seria perfeito? Bolo Horizonte. Aí, ó, gente, se alguém fizer bolo aí, ó, já deu uma ideia. Só me dá bolo, já tá bom, não precisa me dar mais nada. Bolo de graça. Então, gente, é isso. Aí um outro exemplo, além desses termos jurídicos que não têm substitutos à altura, né, ou palavras de uso corrente, como o próprio shopping, existem aquelas palavras também do universo digital, né, e-mail. Como que eu vou virar para vocês e falar assim, olha, amanhã eu mando uma correspondência eletrônica para vocês? Vocês vão ficar assim... correspondência eletrônica, um e-mail, né, um site, né, um lugar virtual, você fala site. Então, essas palavras, elas não têm um substituto à altura. Então, quando elas não são aportuguesadas, ou a tradução dessas palavras não é satisfatória, aí sim permite-se que se utilize o estrangeirismo como forma de continuar possibilitando o processo comunicativo. Por quê? Porque o objetivo maior de um processo comunicativo é o estabelecimento de comunicação. Se você usa uma coisa para respeitar a norma culta, mas aquilo não é eficiente para você atingir o objetivo do discurso, que é estabelecer comunicação com seu interlocutor, nada feito. Então, por isso que eles ponderam. Isso, inclusive, é apresentado pelo Manual de Redação da Presidência da República. Permite-se o estrangeirismo de forma restrita. Ou seja, eu só vou usar o estrangeirismo se não tiver um outro jeito, se eu realmente não tiver um substituto à altura que seja capaz de estabelecer comunicação. Aí um exemplo de um estrangeirismo inadequado, por exemplo, quando você diz feedback. É um retorno, você não precisa de usar a palavra feedback. Eu preciso de um retorno, né, uma posição sua em relação ao que eu fiz. E o outro que eu já vi sendo criticado é performance.
A palavra, ela é de uso tão corrente que a gente até esquece que ela é um estrangeirismo, né? Como que foi seu desempenho? Você não precisa usar performance, né? Agora, esse negócio de feedback eu morro de rir, né? Uma vez colocaram assim... Não sei se vocês já viram no Instagram, vocês já viram? Back. Feedback. Back feedback. Vocês nunca viram isso? Não é possível, gente. É o tipo de bobeira que eu adoro. Um back e um feedback, olha lá, ó. Feedback, bem mineirês mesmo, né? O back, feedback. Bem interiorano, né? De quem que você é filho? Ah, eu sou filho de Zeca. Sou filho de Zeca. Back, feedback. É isso aí, gente. Então, é isso. Agora, se eu for usar a forma portuguesada, do mesmo jeito eu tenho que prestar atenção às regras de acentuação gráfica. Shampoo, oxítona terminada por U. Então, eu não devo acentuar graficamente essa palavra porque as oxítonas terminadas em U não recebem acento gráfico com base na regra das oxítonas. Beleza? Agora, sabe o que todo mundo acha engraçado? Mas eu já me acostumei tanto. Slide. Quando acontece um processo de aportuguesamento de alguma palavra, pode ser que o principal objetivo seja o de manter a pronúncia. Pode ser que o objetivo seja o de apresentar uma escrita parecida, ou pode ser que se faça simplesmente a tradução da palavra, né? Shopping Center Compass, por exemplo. Só que nem sempre a forma traduzida vai pegar, como eu falei, vai ser consagrada. Shampoo, pensem na grafia de shampoo. Não tem nada a ver com o shampoo que a gente escreve na forma portuguesada, porque o objetivo foi manter o quê? A maneira como a palavra é pronunciada. Inclusive a palavra pizza, que não é aportuguesada, pelo menos não até a última vez que eu vi, né? Porque pode ser que de uma aula para outra a palavra passe a fazer parte do vernáculo da língua portuguesa, mas por esse processo, pizza seria escrita assim, ó. Porque seria a forma mais próxima, porque no italiano o que é escrito com 2 Es é aportuguesado com C cedilha, porque é o som que mais se parece, mais se assemelha. Que nem plaza, né, que vira praça, mozzarella, que vira mussarela, que é escrito com C cedilha e não com 2 S's, né? Então, se a gente fosse empregar a mesma lógica de aportuguesamento das palavras em italiano grafadas com os 2 Es, pizza seria escrito desse jeito. E pode ser que já tenha até sido, e eu não vi antes da aula de hoje, porque eu não pensava em falar sobre o tema. Mas é importante que vocês saibam disso, porque realmente esse é um tema que poderia cair numa prova de CFO. Por isso que, como eu falei para vocês, numa aula para soldado, eu não passaria por tantos pontos para poder, florear a matéria. No caso de vocês, percebendo o estilo, principalmente da última prova, eu julguei importante nesse curso falar mais na cabeça de vocês, pegar esse assunto e florear outros, porque eu tenho percebido que o CFO tem feito isso, né? Pega um assunto que às vezes é inerente à parte de gramática e associa a uma parte de estilística, como essa de vício de linguagem que eu acabei de comentar com vocês. Então, às vezes, um uso de estrangeirismo que tenha sido alvo de um comentário na sala de aula pode fazer parte de uma questão e isso ser importante para vocês. Por isso que nesse curso, percebendo mais ainda o estilo da última prova, eu resolvi fazer mais esse tipo de comentário, porque, né, pelo estilo de prova de vocês, eu acho que é mais importante, beleza? Então é isso. Ah, lembrei, a outra palavra que eu uso demais, mas eu nem percebi outro dia que alguém me perguntou, é slide. Eu só uso slide assim. Aí todo mundo fala, nossa, que estranho. Agora eu falei, eu uso tanto slide assim, que eu já acho estranho a forma estrangeira de slide.
porque eu uso muito essa palavra no dia a dia, eu já uso a forma portuguesada, respeitando a norma culta. E quem já fez questão daquela banca organizadora CESP, vai ver que as provas de informática usam slide grafado desse jeitinho aqui, que já é a forma portuguesada. Outra coisa que eu uso, que todo mundo pira e eu também nem percebo de tanto usar, eu só paro para perceber quando alguém faz o comentário comigo, é backup. Outro dia, meu marido perguntou, Cris, em qual pasta que isso aqui tá? Porque ele me ajuda a editar as aulas que eu faço de casa. Em qual pasta é aquela backup lá, não sei o quê? Ele, eu não achei, já porque tava assim, ó. Aí eu esqueço, eu falei, gente, tá vendo? O negócio foi consagrado para mim, porque eu sou professora de português, então, para mim é importante, né, fazer uso daquilo que eu ensino. Mas, para a pessoa de outra área, talvez ela vá continuar escrevendo backup do jeito que ela já escreve slide, porque senão a pessoa vai falar assim, fulano tá doido, né? O que fulano tá escrevendo desse jeito? Mas para quem faz concurso, passa a ser relevante, porque pode ser que numa questão em que se trate o tema uso de estrangeirismos, isso seja cobrado, né? Bom, voltando para cá. Em relação ainda às oxítonas, eu preciso fazer uma observação com vocês. Então, aqui, ó, nós vamos ter uma observação. Na língua portuguesa, existem alguns processos de formação de palavras, que é aquilo que a gente estuda no campo da morfologia, que trata sobre os processos de formação. E um desses processos de formação é a derivação. A derivação pode acontecer por meio da anexação de afixos ao radical de uma palavra. O afixo, ele pode vir antes do radical da palavra, que é a parte essencial, aquela que carrega a significação principal do vocábulo como um todo. E aí esse afixo é chamado de prefixo, porque vem antes. Ou então ele vai ser chamado de sufixo, né, que acontece quando ele vem depois. Então, dando um exemplo simples, se eu pego a palavra feliz e formo a palavra infeliz, eu formei infeliz por meio do processo de derivação prefixal. Eu pus o prefixo antes. Aliás, eu pus o afixo antes, né? Então, o afixo é, digamos, subclassificado como prefixo. Agora, se eu pego esse mesmo radical feliz e anexo a ele o sufixo mente para formar um advérbio, eu vou ter como resultado o felizmente. Aí o felizmente eu digo que é formado por processo de derivação sufixal, que acontece quando a gente coloca o afixo depois do radical. Então, o afixo que vem antes é subclassificado como prefixo e o afixo que vem depois é subclassificado como sufixo. E por que eu estou falando desse assunto agora? Porque eu preciso fazer um comentário com vocês a respeito de alguns verbos derivados. Esses verbos derivados são formados a partir especificamente da derivação prefixal. É o que acontece, por exemplo, com os verbos ter e vir. Peguem o verbo ter, que é um verbo primitivo, porque veio primeiro. Vamos colocar alguns prefixos para formar outros verbos com outros significados. Ter. 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 Ao colocar um prefixo neste radical, eu formo outros verbos com outros sentidos, formados então por meio do processo de derivação